Meus irmãos, que Jesus abençoe os irmãos, que nesta noite aqui na nossa Rádio Web Parque Independência, nós estamos com o nosso irmão diácono, irmão Renato, com a esposa dele também. E para mim é uma honra receber o senhor aqui, irmão Renato. Fico a irmã Lídia, né? A irmã Lídia, para mim também é uma honra receber a senhora. Aqui nós estamos entrando dentro das casas através do Facebook, da Rádio Web Parque Independência. E para mim é uma satisfação receber o senhor aqui, para poder deixar uma palavra de Deus para os nossos ouvintes, né, e falar para nós o que Deus tem feito na vida do Senhor, né, através da palavra, do testemunho. Porque eu estava conversando com o senhor aqui agora, tem pessoas que pensam que ela é ilimitada, ela não consegue fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus capacita nós, pastor. Ele capacita, né? E qual é a sua experiência com Deus? O senhor vai deixar uma palavra para nós, a irmã Lídia também vai. Mas qual é a experiência que o senhor tem na obra do Senhor, pastor? Então, pastor Edson, então nesta noite, né, primeiramente eu quero dar uma boa noite, a paz do Senhor para todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo. É um privilégio estar aqui na rádio juntamente com o pastor Edson, com a sua esposa Jo, né, com a minha esposa, aonde, né, o Senhor tem dado essa oportunidade de estar falando daquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, né? E eu quero dizer que o Senhor é aquele que dá a oportunidade para todas as pessoas, e dessas pessoas eu sou uma delas, né? O Senhor tem, né, me chamado. Já vai fazer 27 anos, né? Onde eu estava lá no lamaçal do pecado, precisando de Cristo, e o Senhor me resgatou, né? E foi por um modo muito especial. Primeiramente eu vim perder a visão, né? Como não tinha expectativa nenhuma de vida. Por quê? Naquele momento eu não era evangélico, minha família também não era evangélica, e eu vim perder a visão. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está nos ouvindo, o Senhor nunca me perdeu de vista, porque Ele tinha um plano de salvação na minha vida, tinha um projeto para a minha vida, e juntamente, né, com a minha esposa, onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, e o Senhor foi trabalhando tanto na minha vida como na vida dela, e o Senhor nos resgatou no mesmo momento, né, e nos trouxe para a presença dele, e hoje eu faço parte da AXA Brasil, do campo do Parque Independência, da igreja do Parque Independência, juntamente com o nosso pastor presidente, né, Isaías de Souza, juntamente com toda a irmanidade da igreja e também do ministério, do campo. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estar, né, nos compartilhando na mesma comunhão, na mesma fé, nos trabalhos da igreja, mesmo com todas as nossas dificuldades, mas o Senhor, Ele tem nos dado esse privilégio, pastor. Graças a Deus, o Senhor para mim, eu sempre falo para Josi, e eu converso com quem for quando eu falo do Senhor. Para mim o Senhor é um exemplo aqui na igreja, dedicado na obra do Senhor, dedicado com a família, né? Criou 2 filhos. Como que o senhor conheceu a esposa? Então, pastor, isso é muito interessante, né? Eu e minha esposa, né, nós somos deficientes visuais. A minha esposa, ela já nasceu com a deficiência visual, e eu perdi depois de grande, com 17 anos, né? E através dessa deficiência de cada um de nós também tivemos a oportunidade de conhecer amigos deficientes visuais. E através desses amigos nós tivemos contato, e eu conheci a Lídia, né? Ficamos como amigos um bom tempo, não foi assim de uma hora para outra, né? E um belo dia o Senhor preparou um momento
Nós ainda nós não éramos ainda evangélicos, né? Eu participava de um clube e ela também, aonde nós tínhamos as atividades, né? Como deficientes visuais, eu jogava futebol de 5, ela fazia ginástica, e naquele belo dia nós estávamos lá e ela recebeu um convite de uma pessoa para ir num lugar. E ela ofereceu esse convite, fez o convite para todas as pessoas que estavam ali. E eu, como estava do lado dela, e no dia seguinte eu tinha ido trabalhar e estava também cansado, né? Até passou pela minha mente não estar indo. Mas assim, pela persistência de outras pessoas que pudessem ir com ela, eu fui. E aí começou. Nós fomos no evento, depois por ser cavaleiro, né? Ela em casa, e naquele momento ela lembrou, ela deu risada. A cunhada dela fez um convite para nós, pastor, de estar indo para um casamento, né? E eu era simplesmente só um colega, nem amigo direito eu não era, né? Mas eu aceitei. Isso passou uma semana e nós fomos nesse casamento. E quando chegou nesse casamento, por nós ainda sermos colegas ou amigos, eu estava conversando com outra pessoa e eu senti que ela ficou meio ciumenta, né? E aquilo me chamou um pouquinho de atenção, mas eu fiquei, como disse, fiquei na minha. E disso daí, ela trabalhava numa empresa e ela tinha recebido um convite para um almoço no dia seguinte, né? Como tinha ido no casamento, nós ficamos por ali, né? E fomos no casamento. Levei um sermão que só da colega dela, para que não pudesse maltratá-la, tudo. Até que eu disse para a moça, nós nem namoramos não, né? E tudo bem, aí almoçamos, aí deu aquele tempo de ir embora, fomos embora. Eu nada bobo, né? Aí chegou no ônibus, eu fiz o convite, né, para ela, se ela queria namorar comigo, tomei ou não, logo de cara. Ela falou não? Não. Mas tudo bem, né? Deus. Parou, e quando chegou no ponto final, e aí eu chamei ela para tomar um sorvete. Só que nesse sorvete, nem comecei a tomar, aí ela falou que queria namorar comigo. Aí o senhor ficou emocionado? Ficou, pastor? Ficamos, né? E nesse tempo a gente começou a namorar, depois começou a ficar coisa mais forte, né? Aí a responsabilidade de cada um de nós começou a aumentar e aí ficamos noivos. Né? Aí começamos a começar o processo do casamento, né? E graças a Deus era uma bênção na minha vida e o Senhor nos proporcionou. Hoje nós fazemos 27 anos que estamos casados, né? Somos pais de 2 filhos, um com 26, outro com 24, e são casados, temos 2 noras, né? E nesse tempo, né, de tudo isso que o Senhor fez nas nossas vidas, teve os contratempos, né, as coisas que de casal que acontecem, os altos e baixos, né, na nossa vida. Mas o Senhor sempre ao nosso lado, nos dando força naquele momento de tristeza, no momento de alegria, né? E eu quero dizer para os ouvintes nesta noite, para o pastor que está aqui com a sua esposa, eu sou grato a Deus por tudo, pastor. Graças a Deus. O Raniel já está aí, o Maurício, já tem aí uns irmãos entrando ali, né? A irmã Lídia, a senhora também tem a oportunidade de falar o que Deus tem feito na vida da senhora. A paz do Senhor Jesus para todos. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com o meu esposo, também com o pastor Edson, com a esposa dele, a irmã Josi. E sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em nossas vidas. Eu já nasci deficiente visual, fui criada num colégio de pessoas com deficiência visual, um colégio católico, e me ajudou bastante lá, que eu pude estar aprendendo braille, aprendendo a locomoção, aprender um pouco de música também. E agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus pela minha família. E depois de um tempo, aí, graças a Deus, encontrei muitas pessoas me falando de Jesus, né? E
tem um tempo certo. Eu imaginava que eu nunca ia ser evangélica, mas sempre gostei de estar ouvindo a palavra, de estar meditando, comentava com as minhas colegas as mensagens que eu ouvia. E graças a Deus, um dia o Senhor tem nos chamado, né? E eu vim para os caminhos do Senhor. É a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que Deus é o nosso caminho, a nossa luz, é Ele que nos guia, nos ajuda em todos os sentidos. E eu agradeço muito a Deus pela minha família, pelos meus amigos, e Deus seja louvado. Então, pastor, como é interessante, né? A minha esposa nasceu deficiente visual e como o senhor tem um trabalhar tremendo, né? Glória a Deus. Nós começamos a caminhar na presença do Senhor e nós começamos a escolher assim uma igreja onde pudéssemos congregar. E uma coisa que o Senhor, né, falou fortemente ao coração da minha esposa, que um dia ela teve um sonho com a igreja do Parque Independência. Glória a Deus. Né? Como eu disse o irmão quando estava vindo, eu quando criança eu passava na frente da igreja do Parque Independência, não é essa estrutura que tem hoje, ela era mais, assim, um pouco mais simples, né? A entrada era um pouco diferente, né? E quando ela falou que tinha sonhado com esta igreja, eu falei que sabia onde que era. E nós viemos aqui num culto, era até um culto de oração. Eu cheguei na porta, fui entrando, né? Os irmãos estavam orando e fomos lá no fundo. Acabamos entrando e não esbarramos em ninguém. O pessoal nem percebeu que a gente entrou. Eu fiquei lá no último banco, lá no fundo. Os irmãos orando e nós ali contemplando aqueles irmãos ali, né? E quando terminou o culto, nós começamos a sair e um dos irmãos, pastor João Faustino, né? Veio nos cumprimentar e também nos levou em casa, né? E daquele momento em diante, nós começamos a vir aqui no Parque Independência e começamos a ficar e estamos até hoje, pastor. Graças a Deus. Nós estávamos pedindo direção ao Senhor, né? Qual o ministério que nós deveríamos seguir. E Deus tinha me mostrado esse ministério, a glória de Deus. Deus deu a visão para a senhora. É isso, um sonho. No sonho. E através da visão da senhora, o diácono irmão Renato já tinha passado na igreja, já sabia onde era a igreja. Eu conhecia, pastor, porque que benção. Então Deus já estava falando onde que vocês iam ficar. Isso. Que benção, né, pastor? E quando chegamos, fomos abraçados pelo pastor que já estava aqui, né? E também pela igreja. No momento foi um pouquinho difícil para nós, porque a igreja ela não tinha assim aquele contato com deficiente visual. E as pessoas ficavam assim, como né, a gente lidar com eles, né? E as pessoas ficavam um pouquinho mais distantes. No começo, para nós, foi um pouquinho difícil, mas nós não desistimos. E graças a Deus, hoje nós temos, né, muitos irmãos, amigos, e estamos aí junto com eles, né, pastor? Graças a Deus, é Deus que tratou com o Senhor e com a esposa do Senhor de um jeito para abençoar a nossa vida, que o Senhor aqui, a esposa, para nós é uma bênção. Eu conheço pouco tempo aqui a Igreja da Arte Brasil, aqui no Independência, pouco tempo. Mas desde quando eu cheguei aqui para congregar aqui nessa congregação, eu observo muito o Senhor não perde o culto, todos os cultos o Senhor está aí, o Senhor está sempre aí, a esposa sempre, eu conheci os seus 2 filhos aí na mocidade, cantando aí, feliz. Isso aí é obra de Deus. Deus deu para o Senhor uma família, um ministério, né, para falar do Senhor. Quantas pessoas que têm saúde aí, que estão nos olhando, que tem visão, que enxerga e não faz nada. Porque o Senhor Deus ele dá oportunidade para todos, né? Para todos. Independente de você ser deficiente ou não, o Senhor Jesus ele veio a este mundo para que todos tivessem a oportunidade, primeiramente da salvação, né? E depois fazer o id dele. E por todo mundo e pregar o Evangelho. Exatamente como o Senhor e a irmã Jô está fazendo esse trabalho aqui na rádio, né?
Glória a para Deus. que vidas sejam alcançadas através desse trabalho. Tem pessoas ligando para nós, assim, entrando na nossa live de longe, pessoas que estão vivendo uma crise de depressão, outros estão vivendo fraqueza espiritual. E graças a Deus que através do Facebook, da página da rádio aí, Deus tem ajudado as pessoas. Sempre Deus tem dado uma palavra para nós, né? E só o senhor e a sua esposa estar aqui comigo hoje já é bênção do Senhor. Isso aí que Deus planejou do céu. Tá, a irmã do Simira tá aí, a tia Fro tá aí olhando o Senhor, e a irmã do Simira aí que congrega conosco, a sogra do irmão Laércio. Nosso irmão Laércio, eu transmito um abraço para o nosso diácono Laércio, né? É uma bênção. E para a senhora também, para todos os ouvintes nesta noite. A tia Fro também está ali, a esposa do tio Antônio. Isso, o nosso irmão Diácono Antônio, transmite um abraço para ele, irmã Flor, a senhora também. É isso aí, meus irmãos, a Web Parque Independência está aí com o nosso diácono irmão Renato e a esposa dele. Para a glória de Deus, eu vejo a senhora tocando na igreja, já vi a senhora tocando com a flauta. Os hinos tocando e a senhora com a flauta tocando. A senhora gosta de cantar? Gosto de cantar e gosto de tocar. Gosta? A senhora vai querer cantar hoje? Sim. Vai, fica à vontade. Se a senhora quiser arrumar para a senhora cantar, quiser que a Josi coloque um playback ali para a senhora cantar, ou a senhora cantar com o seu instrumento, né, Deus vai usar a senhora. Fica à vontade. Glória a Deus, Jesus. Que coisa maravilhosa, né, pastor? Porque sabendo que o Senhor nosso Deus colocou no coração do nosso pastor Isaías, né, para que essa rádio fosse, né, feita, para que, né, esse trabalho pudesse ser um instrumento usado na mão do Senhor, que muitas vidas pudessem ser alcançadas. E hoje o Senhor está sendo instrumento, esse canal de bênção, para muitas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. E a nossa irmã Jo ali também, né, como o Senhor trabalha, né, e nós podemos ver que o Senhor, Ele dá oportunidade para todos, né? Todos nós somos úteis na obra do Senhor. Todos nós somos úteis. Um é útil para cantar, outro é útil para pregar, outro é útil para evangelizar. Cada um de nós é um instrumento de Deus na terra. É verdade. Através de nós, Deus renova as pessoas. Meu irmão ali, Maurício, já está dando glória a Deus. Né, por isso, Deus abençoe, rapaz. Por ver o senhor aí feliz, né, a esposa feliz, debaixo da proteção divina de Deus. Isso aí é uma presença que não dá para explicar. A presença de Deus, ela é real sobre as nossas vidas. É verdade. Deus, Ele capacita nós para nós fazer a vontade do Senhor. O Raniel também está aí. O Raniel escuta sempre nós, Senhor irmão. Assim, eu sempre ouço também, quando o Senhor fala o nome dele, né? Esses ouvintes aí que estão assíduos na rádio, né? Sinal que eles estão recebendo aquilo de melhor que o Senhor tem dado, o pão vivo que desceu dos céus, né? O nosso Jesus Cristo. A missionária também acabou de entrar, a missionária Laurenice, já deu a paz do Senhor. Pode ser a minha irmã. Laurenice vai vir aqui também um dia dar uma palavra para nós. A senhora canta? Quer cantar agora? Sim. Canta, irmã, fica à vontade. Irei louvá-lo com muito louvor. Com muito louvor. Ela vai cantar com playback? Ou sem playback? Pode ser sem também. Tá. Então canta. Deus não rejeita oração. Oh, glória. Oração é alimento. Maravilha. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar Aleluia, no Jesus. sofrimento. Glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor
Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os Aleluia, espinhos, Jesus. ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A gente precisa aleluia, entender Jesus. o que Deus está falando. Aleluia. Dela baraxé bicandaraia. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Creia no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Isso. Agradeço a tua cuidade, em nome do Glória. Senhor Jesus. Aleluia. O senhor sente a presença do Senhor, irmão Renato? Aleluia, Jesus. Sinto também a presença do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, o Maurício entendeu. Esse Deus é tremendo. A missionária escreveu que Deus está respondendo a oração do povo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é real nesta noite. nesse Glória a momento. Deus. Glória. Crente ainda tem dono, né? Sim. Deus ainda cuida do povo dele. Basta somente Crê. crer. Oh, meu Deus do céu. Né? Tem pessoas aí angustiadas, pessoas que estão pensando que não vai dar certo. Aí Deus usou a esposa do Senhor. Basta somente esperar. A palavra diz: se creres, Verá a glória de Deus. glória a Deus. Maravilha. Então, nesta noite, nós estamos aqui porque nós cremos. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é um Deus das coisas possíveis. Não é verdade, pastor? Glória a Deus. Tem uma irmã ali escrevendo o nome dela, Josi. Aleluia. Hã? Thay, que Jesus te abençoe, Thay. Deus te abençoe. A Dulcimira está dizendo amém, eu creio. É o louvor, né? Através do louvor, Deus faz milagre. E quem crê nessa noite vai ser abençoado, Thay, né? A mão do Senhor, ela vai visitar a casa dos irmãos aí, o Maurício, glória a Deus, a irmã Regina aqui do Parque Independência, as cunhada do pastor Isaías está aí também, né? Irmã Maria também está aí. A irmã Maria mora ali perto da casa do Senhor. Irmã Maria, essa irmã que escuta nós sempre aqui, tem uma lojinha ali que eu sempre falo da lojinha dela, dentro de roupa feminina e pensa. E nesta noite eu trouxe o Senhor aqui para nos abençoar. Amém. A palavra que o Senhor quiser pregar, o Senhor fica à vontade já, tá? Porque, e quem quiser oração, irmãos, eu estou aqui, eu leio o seu vídeo de oração. O irmão Renato aqui para nos abençoar. A irmã está lá, ela colocou saudade desse louvor. De louvar na igreja. Saudade de louvar na igreja. A Taifu que está com saudade de louvar na igreja. Ô irmã, o que impede você louvar o Senhor? O Senhor tem te dado fôlego de vida. E a palavra e diz: quem tem
Quem tem fôlego, louva ao Senhor. Senhor. Então é momento, não perde esse tempo. O tempo é precioso, o Senhor está voltando. Oh, glória! Isso aí tá aí, ó, o conselho do servo do Senhor. Não perca a oportunidade de voltar para cantar, né? Você vê que Jesus nos chama para adorar a Ele. E os verdadeiros adoradores adorarão como? Em espírito e em verdade, né, pastor? Maravilha! É isso que ele faz, né? É isso, Deus, ó, a irmã está dando aleluia. Irmão, você não pensa que é uma coisa tão simples, né? A irmã Regina, Ela é prima. ela é prima do pastor Isaías, não é cunhada não, é prima do pastor Isaías. A irmã Regina não é cunhada, não, é prima, irmãos. Tá? Que Deus abençoe a senhora, irmã Regina. O meu irmão está dizendo, glória a Deus, amanhã pode ser tarde. É Para verdade. louvar ao Senhor. Não podemos perder nenhum minuto das nossas vidas, porque é precioso, né, pastor? Porque sabemos que da onde Ele nos tirou, aonde Ele tem nos colocado, né, é motivo só para glorificar o Senhor e agradecer a Ele por tudo. Aí depois nós vamos falar assim, que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? É verdade. O que nós vamos dar para o Senhor? É nosso louvor, a nossa gratidão, né, nossa adoração. E esse é um mínimo de cada um de nós, pastor. O mínimo. Um mínimo. Porque não tem preço que Deus já fez por nós. É verdade. Não é verdade? É verdade, Deus é bom demais. Irmãos, eu fico pensando, assim, eu vejo o Senhor falando aí, eu fiquei pensando aqui perto do Senhor, aqui, analisando. O Senhor não era deficiente visual, Sim. e depois de 17 anos de idade, ficou deficiente visual. É porque o Senhor ele tem um projeto na vida do ser humano, né, pastor? Porque muitas das vezes a gente não entende o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? Então, precisou que eu viesse perder a visão. No momento eu não entendia, né? Como que o senhor perdeu, irmão Renato? Eu fui assaltado. Foi assaltado? Os caras vieram me assaltar para tomar um tênis e acabaram atirando, né, pastor? E no momento eu perdi a visão, né? Já perdi logo no momento. Mas atirou na cabeça. Na cabeça? Do lado direito e saiu do lado esquerdo. Né? E com isso, né, eu vim perder a visão. E sabendo que se naquele momento eu ia partir sem Jesus. Meu Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo nesta noite. Como o Senhor tem o trabalhar na vida do homem e da mulher. Naquele dia que eu perdi a visão, eu trabalhava com um jovem, pastor. Ele era cristão. Ele nunca tinha falado do amor de Cristo para mim. Eu sabia que ele era cristão. E num dia que nós fomos trabalhar, nós trabalhamos juntos, e foi justamente um sábado, 1º de outubro de 1983. E o Senhor nos deu a oportunidade de trabalhar aquele dia junto e depois ir embora junto. E para o Senhor ter uma ideia, no meio do caminho, quando estava chegando 2 pontos para ele descer, ele fez um convite para que eu pudesse ir na igreja. Mas como, assim, ele nunca tinha feito um convite para mim, eu nunca tinha recebido um convite como esse, eu jovem, né? Chegar em casa, né, com a minha roupa preparada para estar indo para os bailes ou fazendo uma coisa que todos os jovens fazem, eu pensei naquilo, mas eu quero dizer que era a voz do Senhor falando comigo, glória a Deus. Mas naquele momento eu não conhecia a voz do Senhor. Não conheci. Não. Mas eu perdi a visão naquele mesmo dia. Mas como eu disse, né, o Senhor não me perdeu de vista, sempre me dando oportunidade, né, e através desse tempo que passou, 17 anos até 29 anos de idade, aonde eu vim a Jesus, e no mesmo ano batizar, né, mas esse tempinho, o Senhor sempre colocando pessoas para falar ao meu coração, que Ele tinha um projeto na minha vida.
né? Oh, Tanto para glória. mim como para que um dia eu ia ter uma família e a minha família também ia servir ao Senhor, né? Oh, glória. Então foi isso. Esse é o que o Senhor tem feito todos esses anos na minha vida. Muito, muito bom. E eu não tenho o que reclamar não, pastor. Só alegria. Só porque ele fez tantas coisas. Se eu for contar o meu testemunho aqui, eu vou levar um bocadinho de tempo. Mas aqui eu creio que os ouvintes também estão nesta noite sedento para ouvir a palavra do Senhor. E aquilo também que o senhor, o pastor, também tem para falar, né? Os ouvintes. Eu ouvi a sua esposa cantar mais um hino. Ela já está com o instrumento dela. Eu acho interessante, irmã, que Davi, quando Saul perseguia Davi e Saul estava com o espírito mau, da parte do Senhor, Deus deixou o espírito mau pegar Saul. E ele ficou atormentado. Saul estava atormentado com o espírito mau. E ele foi em cartomante da época, foi procurar solução e não teve solução. Aí ele falou bem assim: eu preciso de um tocador que saiba tocar harpas. Harpa. Davi chegou com unção, tocou a harpa, e quando Davi batia nas cordas, Saul era aliviado do espírito mau. O espírito mau saiu de Saul através do louvor. E eu vi a senhora aí com esse instrumento, e eu tenho certeza que Deus vai libertar alguém. Aleluia. Fica à vontade para cantar. Vou estar louvando a Deus com a minha flauta, com o hino 107 da harpa cristã. E os irmãos podem estar me acompanhando aí. Põe aí para mim cantar, filha, no celular. Firme nas promessas. Aleluia, Jesus. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim. Firme nas promessas de não falhar, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo eu a trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais me alegro na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
disponibilidade em nome do Senhor Jesus. Que benção, que benção. Irmão Renato, agora a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus, esse hino firme nas promessas de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele tem promessas para todas as pessoas que estão aqui nesta noite, nesta oportunidade, neste culto, qual está adentrando no seu lar, né? E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações aqui nesta noite. Eu quero dizer que assim, o propósito no abrir dos olhos, o propósito no abrir dos olhos. Eu quero estar meditando na palavra do Senhor. No Evangelho escreveu João, no capítulo de número 9, no versículo de número 1, que diz assim: Jesus caminhando, vou começar de novo. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Versículo de número 2. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados? Pecado dele? Ou por causa dos pecados dos seus pais? 3. Jesus respondeu: ele é cego. Cego sim, mas não por causa dos seus pecados dele, e nem por causa dos pecados dos seus pais. O pai dele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Amém? Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, neste momento aonde estou meditando aqui no Evangelho que escreveu João no capítulo de número 9, aonde o Senhor, ele se depara com uma pessoa que, como eu, como a minha esposa, que nasceu cego. E uma coisa que me chama muita atenção, que naquele primeiro momento os discípulos faz uma pergunta para o próprio Jesus: por que este homem nasceu? Era pelos seus pecados ou pelos pecados dos seus pais? Nós podemos ver aqui como a sociedade, como as pessoas nos dias atuais, quando depara com uma situação diferente, como alguém precisando de algo, como este moço, como a Bíblia nos diz que ele era um homem que tinha nascido cego, porém, uma pessoa a qual nosso Jesus, o nosso mestre, veio para ele. E naquele momento, assim, por aqueles discípulos falarem desta maneira: eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei se você tem uma deficiência no corpo, eu não sei se você tem uma deficiência até mesmo no seu específico. Isso não importa. O que importa é que Jesus, ele está olhando para você diferente, como Jesus olhou para aquele homem. Jesus, ele não olhou como os discípulos olharam, como a sociedade olha você. Saiba de uma coisa, como Jesus disse para os seus próprios discípulos, que intermédio daquele homem, daquela vida, o poder de Deus
ia aperfeiçoar nele. Por quê? Porque era uma alma que o Senhor estava vendo. Não era simplesmente uma pessoa com deficiência, não simplesmente uma pessoa com um problema. Para Jesus, naquele momento, isso não importava. O que importava é que Jesus poderia fazer por ele. E quando Jesus, ele começa a fazer um raio-x no coração daquele homem, e uma coisa que me chama muito interessante, aquele homem não pediu para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Jesus, ele tomou atitude. Ele se antecipou. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele leva aquele homem por um lugar e faz uma coisa tremenda e maravilhosa. Porque nesta palavra diz que Jesus, ele, com a sua própria aleluia. saliva, ele gospe no chão. E tem um bocado, né, de terra, um bocado de poeira, e o Senhor faz um lodo. Uma coisa que eu não sei se você sabe, que nos tempos antigos, naquele tempo, a saliva servia como ingrediente, como colírio, para passar nos olhos daquelas pessoas que tinham problema ocular. E Jesus estava usando a saliva. E Jesus também está usando aquilo que lá no Gênesis, quando fala que Deus criou o homem, o Senhor, Deus, ele pegou a terra, o barro, e fez aquele beco. E Jesus neste momento está usando a mesma matéria que foi feito o homem lá no Gênesis. E está trazendo para esses dias na vida deste homem. E o Senhor Jesus, ele pega aquele lodo, unta os olhos do cego. E eu quero aqui abrir um parênteses, que o Senhor, ele tem um trabalhar tremendo que às vezes você não sabe, você não conhece. Você às vezes pensa, por que isso? Porque desta maneira o trabalhar é do Senhor. O trabalhar é do Senhor Jesus, porque Ele faz da melhor maneira possível. E na vida daquele homem não foi diferente. O Senhor untou seus olhos, e como ele nasceu cego, eu creio que, né, o olho, né, os olhos, o globo ocular dele não era assim um globo ocular perfeito, mas Jesus usou a mesma matéria que foi feito o homem lá no Gênesis, está fazendo na vida deste moço. E uma coisa que me chama muito interessante, que esse moço também tinha que fazer alguma coisa. Jesus manda que ele vá até o rio de Siloé, para que ele pudesse lavar. Aleluia! Quantas vezes o Senhor está falando no seu coração, para que você venha se lavar mediante a palavra dele, nos rios purificadores, na palavra do Senhor, onde ele diz que nós devemos lavar as nossas vestiduras, para que nós possamos tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E na vida daquele moço também não foi diferente. Os olhos dele foram untados, mas ficou alguns vestígios de alguma coisa, e ele precisava lavar. E quando ele foi lavar, quando ele volta, aleluia, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que ele volta enxergando perfeitamente. Que coisa maravilhosa! E o Senhor nesta noite também quer fazer um milagre na sua vida. Glória! Ele quer fazer aquilo que a sociedade não pode fazer, aquilo que a sociedade até mesmo tem dito para você que não tem mais jeito. E eu quero dizer para você que, como os discípulos, né, até mesmo disseram para aquele moço, quem pecou foi ele ou foi os seus pais? Mas naquele momento Jesus, com seu poderio, com tudo aquilo que ele tinha por fazer, ele está fazendo daquele moço. E eu quero dizer para você que aquele moço, ele vive uma vida difícil, porque naquele tempo, o próprio deficiente, pessoas com alguma deficiência não poderia ir em qualquer lugar, principalmente na sinagoga,
aonde as pessoas iam cultuar o Senhor. E uma coisa interessante que quando ele recebe aquele milagre, as pessoas vão levar ele até a sinagoga, pastor. Oh, glória! Quantas vezes o Senhor está fazendo algo na sua vida? Pessoas estão dizendo para que você receba um convite para vir à casa do Senhor. E o Senhor quer fazer um trabalho tremendo. E o Senhor não vê como os discípulos viram aquele homem, como sim pecadores. Nós somos pecadores sim, mas somos remidos pelo sangue de Jesus. E aquele homem, ele vai até a sinagoga, e ali se encontra fariseus, pessoas que eram perseguidoras de Jesus, confrontavam Jesus, e naquele momento eles não queriam aceitar aquele milagre que Jesus fez. E uma coisa que me chama que é muito interessante, pastor, como eu disse, né? O Senhor tem um propósito. E naquele momento, aquele milagre foi um propósito para todas aquelas pessoas que estavam ao redor daquele moço, da sua família e até mesmo dos discípulos. Porque quando aquele moço ele entra na sinagoga e as pessoas começam a indagar aquele moço, perguntando quem tinha feito aquilo, e ele começa a dizer que foi um homem que mandou que ele pudesse ele untou seus olhos com lodo, com lama, abaixo no tanque de Siloé, porque o tanque, naquele momento, o nome dele era enviado. Então, quando diz enviado, é aquele que manda. E Jesus está mandando que você também possa fazer alguma coisa para que ele possa fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. E nessa noite eu creio que o Senhor está olhando tanto para mim e para você, para cada um que está aqui nesse estúdio, estar aí nos seus lares. Glória. Só você se colocar como aquele moço colocou. Ele não se hesitou. Ele não perguntou para Jesus por que Jesus estava falando aquilo. Ele recebeu aquilo que Jesus fez, creu e recebeu o milagre. E as pessoas começaram a indagar Jesus, né? Porque Jesus tinha feito aquilo na vida através daquele homem, e indagando aquele homem, e aquele homem ainda não conhecia Jesus, pastor. Oh, Deus. Né? E quando Jesus fez o milagre, Jesus saiu, e as pessoas levaram aquele homem para o templo. Uma coisa muito interessante, pastor, ele não podia entrar no templo quando era deficiente visual. E a palavra de Deus me faz lembrar também, em Atos, no capítulo de número 3, aonde era colocado um coxo na porta do templo, o portão chamado Formoso. Ele era só colocado na porta, ele não era levado para o templo. É muito fácil chegar e colocar a pessoa só na porta. Talvez você nesta noite, você também, né, tenha a oportunidade de fazer um convite, como eu disse no meu breve testemunho, que um jovem, ele me foi fazer um convite, né? Mas eu não conhecia a voz de Deus, eu não recebi aquele convite. E ele teve muito tempo de falar de Jesus para que eu pudesse crer e afirmar minha fé. E naquele convite que ele fizesse para mim, eu já poderia ter atendido de pronto, mas ele não fez isso. Mas você, como servo do Senhor, você como serva do Senhor, não perca esse tempo, né? E aquele moço, como ele já tinha recebido o milagre, uma coisa que chama muita atenção, pastor, aquele moço já começou a falar de Jesus, mesmo não conhecendo Jesus, mesmo recebendo o milagre de Jesus. Ele falou de Jesus. As pessoas, né, diziam para ele que a pessoa que fez aquilo era pecador, não poderia ter feito num dia de sábado. Eram pessoas religiosas, pessoas que até mesmo, né, tinha a lei, a Torá, né, o Pentateuco nas mãos, mas não cria no poderio de Deus. E o Senhor, naquele momento, mostrou seu poderio através daquele milagre, e aquele moço começou a testificar para aquelas vidas.
né? E chegou um momento que eles começaram até mesmo já a ficar irado, porque aquele moço já estava falando a verdade, dizendo para ele que só um homem de Deus, só um homem que tinha vindo da parte de Deus que poderia fazer um milagre tão grande como aquele, porque a palavra de Deus nos diz que eles nunca tinham visto um milagre daquele, pastor. Oh, meu Deus. De um homem ter nascido cego e naquele momento estava vendo. E um pouquinho mais adiante, né, quando eles começaram a ficar exaltados com aquele moço, eles mandaram aquele moço sair da sinagoga. E uma coisa que eu acho tão linda, tão maravilhosa, independente de você ser deficiente visual ou não, independente de você ter uma deficiência ou não, o Senhor tem um milagre maior para fazer na tua vida, né? Eu quero mostrar aqui para você na palavra do Senhor qual é o milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida. No Evangelho, a qual estou meditando, no capítulo de número 9, no versículo de número 37, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse: homem, já ouviu, é Ele quem está falando com você. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui podemos ver que quando aquele homem saiu da sinagoga, ele estava ali por perto, e uma coisa que eu acho muito interessante, que Jesus saiu para procurá-lo. E quanto tempo Jesus está te procurando? Quanto tempo Jesus está te procurando, como Jesus estava me procurando, quando ele nunca me perdeu de vista, pastor? Glória a Deus. E na vida desse homem também não é diferente. Esse homem, ele recebeu a cura no seu corpo, a cura da visão, a cura dos seus olhos. Agora ele estava enxergando. E agora o Senhor se revela para que ele pudesse receber mais um milagre. Que ele pudesse crer e receber a Jesus como o único suficiente Salvador. É a bênção maior que o Senhor tem para a vida do homem, da mulher e do ser humano, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. E nesta noite, Aleluia. Você que ainda não tomou, né, uma decisão com Cristo, você que está vacilando, não perca essa oportunidade. Esse moço, ele não perdeu. Quando Jesus se revela a ele mesmo disse: quem é ele para que eu possa crer? Glória a Deus. E se revela para ele. E naquele momento, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele recebe Jesus como o único suficiente Salvador. E nesta noite você tem essa oportunidade. E você que tem, né, já está na presença do Senhor, continua firme e forte, perseverante. Seja aquele que vai ser um portador da palavra do Senhor para alguém. Aquele que você não somente deixe na porta do templo, mas que você pode levar ele para dentro do templo. Porque é o Senhor que vai responsabilizar e fazer aquilo que você não pode fazer e vai fazer por excelência. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bênção do céu, bênção do céu. Então a pessoa que quer voltar para Jesus aí pode voltar através dessa live. Pode, não pode, Renato? Pode. Pode, eu estou voltando para Jesus. Escreva aí. Não afastado do Evangelho não. Né? Seja uma bênção aí com a sua visão, você com a sua força. Não espere o Senhor tratar com você como que tratou com muitas pessoas aí, né? Pela dor, sentindo, né? Então volta para Jesus, aproveita a oportunidade aí para retornar ao Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, irmão Renato. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Lídia. Que Deus continue abençoando a família da senhora. A família na mão do
a senhora para a senhora cuidar. E eu vejo com a minha visão própria que a senhora cuida muito bem. 2 filhos criados, casados, né? Servindo ao Senhor. Deus, Ele é poderoso. Eu posso brincar, pastor? De olho fechado ainda, hein? De olho fechado. O senhor criou com o olho fechado, né, pastor? É fechado dá na mesma, né, pastor? Que bênção, tá vendo, irmãos? E vou parar de chorar aí. Eu vou falar para alguém que está me vendo aí. Para de reclamar. Para de reclamar. Você tem saúde, você tem força. Você não é um derrotado. Não, você é feliz. Você é feliz. Igual o nosso diácono irmão Renato, ele é feliz. A Thay está dizendo amém. Amém. A Thay está com saudade de cantar. Oh, Thay. E ela pode voltar para Jesus através do Facebook aí que ela está assistindo. Sim. Eu vou fazer um convite para você, Thay. Você, neste momento, eu creio que a palavra do Senhor tocou ao seu coração. Oh, glória. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que o seu coração tá ardente. O Espírito Santo está te impulsionando para que você volte para a presença dEle. Para que você venha fazer aquilo que o Senhor tem já colocado no seu coração. O desejo de louvar. Mas o principal é que você possa entender que o Senhor tem muito mais. E uma coisa, para que você, como nós, como igreja do Senhor, juntamente com o pastor Edson, com a esposa Jo, minha esposa, com cada um de nós, para que nós possamos subir naquele grande dia quando o Senhor trocar a trombeta, para que você também esteja junto conosco. Quero fazer este convite para você, que você está aí, você possa levantar a tua mão e aceitar a Jesus, para que Ele possa escrever seu nome no livro da vida, para que você venha continuar na presença dEle e ser feliz, porque a promessa maior não é só para mim, não é só para o pastor, não é para nós que estamos aqui, mas é para você também, para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nesta noite. Receba a Jesus como único suficiente Salvador. Volte para Jesus novamente. Ele não esqueceu de você. O seu lugar continua vazio. Ninguém ainda tomou o seu assento, não. Porque o lugar que o Senhor colocou para você é só seu. Volte para o Senhor nessa noite. Dá essa oportunidade para o Senhor trabalhar na sua vida como Ele já tem trabalhado. Dá um amém aí. Então amém. Que aí nós saberemos que você tem voltado para Jesus nessa noite. É isso aí, tá? O convite foi feito a Leia do pastor Sidney. Ô, Leia, meu amigo Sidney, pastor Sidney, gosto muito dele, da sua família, né? Ele sempre tem carinho conosco, nós com ele também, né? E transmito um abraço também para os seus tios aí também, que José, né? José é o pai dela. É o pai dela, né? Também tive a oportunidade de conhecê-los também, com os nossos pastores também. Dá um abraço para eles aí também. Ela falou que conhece o senhor aqui do Parque Independência. Amém. A Leia. Pastor, eu posso estar louvando a Deus com mais um? Pode. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo amor e dor nesse seu complexo inferior. Digo às vezes que não é ninguém. Eu falar do valor que você tem. Eu tenho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
Pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Renato. Tati, ó, o que a missionária escreveu para você aí, viu? Volta para Jesus. Pode ser até uma chance que Deus está te dando, viu? Foi pregada a mensagem pelo irmão Diácono e irmão Renato. A esposa cantou. Volta para Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Irmãos, estamos findando já. Não deu nem para não colocar os avisos, mas amanhã nós colocamos. Amanhã tem os avisos aí dos irmãos. E amanhã nós vamos fazer um culto aqui de libertação, tá bom? Quem tiver pessoas oprimidas em casa, sabe, que está trabalhando no demônio, trabalhando em alguma área aí, nós vamos estar orando. Bom, Renato, Deus abençoe pela sua visita. Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelos ouvintes, né? Estão na programação aí. E eu fico grato pela essa oportunidade, tá, pastor? Amém. Isso aí, meus irmãos, um abraço, que Deus abençoe. Fica para a sua meditação essa palavra que foi pregada. O irmão Renato lê Bíblia, irmãos. Ele lê a Bíblia dele, hein? O tamanho da Bíblia dele que ele está guardando aqui é Bíblia, palavra de Deus, né? Deus deu sabedoria para ele ler essa Bíblia, assim como com a esposa. Deus abençoe, né? A irmã Dulcimira aí está aí também. Tem um monte de irmãos aí. Deus abençoe. A irmã do Parque Rondon entrou agora. Maurício, Deus abençoe. Raniel, Deus abençoe. Tá, e fica com Deus. Irmãos todos aí, tem muito nome, muita gente. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor. Vamos fazer a oração final? Sim, Vamos. O senhor ora? A senhora ora? Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, agradecemos pelos por ouvintes. esse tempo que passamos aqui, ó Deus, Continue abençoando os teus filhos. Eu creio, Pai, que o Senhor já tem Ó Deus, trabalhado continue em abençoando o irmão todas as Renato, a corações, esposa. nas vidas, Pai. E neste Os filhos momento do teu apresentamos servo. todas as famílias, Essa lares, quinta-feira a vida abençoada. de cada um, ó Deus, que se fez presente neste culto. Senhor, eu creio que foi tudo para a honra e tua glória, Senhor. E neste momento, ó Deus, se houver alguma pessoa enferma, sejam curados em nome de Jesus. Se alguém está triste, abatidos, que o Senhor possa alegrar o coração de cada um, ó Deus. Que o Senhor possa cada dia, ó Deus, dando mais oportunidade para o nosso pastor Edson, juntamente com a sua esposa, para que possam fazer essa programação, para que muitas vidas, ó Deus, sejam alcançadas intermédio desse trabalho que eles estão sendo feito aqui na rádio, Pai. Eu te louvo e agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã tem culto de missão na nossa igreja.